Bom dia, queria desejar a todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Neste dia de hoje, neste domingo, resolvi gravar um vídeo, mais um vídeo para trazer uma mensagem do Evangelho, uma palavra da parte do Senhor nosso Deus, E eu gostaria de ler no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, no capítulo 33 e o versículo de número 11. Somente um versículo que diz assim: Diz-lhes: Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois que razão morrereis, ó casa de Israel? Esta palavra, este versículo, foi dito pelo profeta Ezequiel, usado pelo Senhor. Ezequiel, a gente tem uma noção aí do contexto. Ezequiel, ele foi levantado como profeta, foi chamado para o ministério de profeta, quando Judá, o reino de Judá é tomado por Babilônia e Ezequiel é levado cativo com vários outros, com os príncipes, com os nobres, é tirado da terra de Israel, da terra de Judá, e é levado para Babilônia, para escravidão, E Deus levanta esse profeta para pregar no meio daquele povo que foi levado cativo e profetizar contra Jerusalém, porque era um povo que vinha desobedecendo a palavra de Deus, um povo que vinha afastado dos caminhos do Senhor. Então, neste versículo, praticamente ele está dizendo, Deus, que ele não tem prazer na morte do ímpio, na morte. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que não se preocupa em buscar o Senhor. O ímpio é aquele que passa a sua vida vivendo do jeito que dá certo. Ele não se preocupa com o futuro, com a sua eternidade, não se preocupa com sua alma, E muitas das vezes coloca Deus de lado e acha até que Deus, ele talvez nem exista, Não pratica a fé, não exerce a fé. E esta palavra, ela vem aos nossos corações que o Senhor, ele ama cada um de nós, ele ama o pecador, ele ama o ímpio, ele ama aquele que o busca. Deus, a palavra do Senhor nos diz que ele não faz acepção de pessoas, mas que a palavra é clara, que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que a palavra do Senhor nos diz que aquilo que a pessoa plantar, ela também vai colher. Se eu planto coisas boas, eu vou colher coisas boas lá na frente. Se eu planto coisas ruins, se eu planto discórdia, intriga, se eu planto pecado, eu vou colher as consequências ruins, consequências que não vão ser boas, nem para a minha vida aqui na terra, nem na vida por vir, nem na eternidade. Mas que o Senhor quer que esse povo se converta. E o Senhor, ele levanta Ezequiel para pregar para este povo, assim como ele tem levantado várias pessoas pregando o evangelho, não esse evangelho mesclado, não esse evangelho muitas vezes que a gente tem visto pregar aí, evangelho de prosperidade, que você, para ser de Deus, você tem que ser uma pessoa próxima, uma pessoa de riquezas. Não, mas o evangelho puro, o evangelho que ensina a salvação em Cristo Jesus, e que ele fala em conversão, em arrependimento. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer lá em João, que aquele que o Filho libertar, o Filho é o Senhor Jesus Cristo, aquele que o Senhor Jesus Cristo libertar, verdadeiramente será liberto. Não há conversão verdadeira se não for por meio da fé em Jesus Cristo. É isso que o versículo diz. A nossa conversão, o nosso arrependimento
tem que ser por meio da nossa fé em Jesus. A palavra do Senhor diz que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando nós recebemos a Jesus, quando nós cremos no nome do Filho de Deus, Ele entra verdadeiramente em nossas vidas. Mas que é preciso, não é porque Ele não se agrada da morte do ímpio, da morte do pecador, que Ele vai passar a mão na cabeça. A palavra do Senhor nos diz que Ele não toma o injusto por o inocente, não. Mas Ele quer que todos se convertam. A palavra dele diz que a vontade de Deus é que todo homem ele se converta e venha e tenha pleno arrependimento e se salve. Essa é a vontade de Deus. Mas que a palavra do Senhor nos ensina que o Senhor ele tem um modelo a seguir para a salvação. Eu tenho que se converter dos meus pecados. Todo ser humano ele tem que se converter dos seus pecados. Lá em Romanos vai dizer que não há um justo, nenhum sequer. Todos se desviaram da verdade. Todos nós somos pecadores. Mas não é porque todos são pecadores que Jesus, o Senhor, vai levar todos para o céu. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por isso que precisa de arrependimento. Eu preciso me arrepender, me converter. Converter é mudar de direção. O apóstolo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, ele vai dizer, convertei-vos, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que venha assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. A presença do Senhor, o Senhor ele não habita onde há pecado, onde há contenda, onde há ódio. Ele inclusive nos diz lá em Mateus 11, que aprendei de mim, ele diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, não é o que eu acho que é pecado e o que não é pecado, é o que a palavra do Senhor nos diz que é pecado. E tem muitas das coisas que nós fazemos que é desagradável aos olhos do Senhor. Não é eu que vou dizer para você, isso que você está fazendo é pecado. Não faça isso. Não vou dizer, porque se eu falar, você vai dizer que eu estou te julgando. E eu não vim para julgar, o Senhor Jesus não veio para julgar, mas veio para que o povo fosse salvo por Ele. Mas que precisa de arrependimento, precisa. O que eu aconselho? A palavra do Senhor nos ensina, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu aconselho a você que está ouvindo esse vídeo, examinar-se a si mesmo, porque o que está em jogo é a vida eterna. Nós vamos viver aqui nesta terra, meus amados irmãos, de 70 a 80 anos no máximo. E a palavra do Senhor nos ensina que a eternidade ela não tem fim. A eternidade ela não é 100 anos, ela não é 200, 1000, 1 milhão de anos, não. A eternidade é mais que isso, é para sempre. Nós estamos apenas vivendo, passando uma neblina, como diz o apóstolo Judas, né? Irmão do Senhor, que a palavra nos ensina. Nós estamos apenas passando uma neblina aqui. Nossa vida é uma neblina, ela logo vai passar. Isso que nós vivemos aqui, o físico, essa parte física que nós vemos, nós tocamos, na verdade isso aqui é uma ilusão. A verdade está na eternidade. O que você tem feito hoje para buscar a sua eternidade com Cristo? Nós sabemos que tem uma eternidade com Cristo e uma eternidade separada com Cristo, que é o inferno. A palavra do Senhor nos diz, céu e inferno, salvação e condenação. A Bíblia diz que no céu não entra pecado. A carne e o sangue não entrará no reino de Deus. Nós precisamos, eu vou ser perfeito, eu não vou mais pecar, não. O apóstolo Paulo, ele diz uma certa vez em Romanos, na carta aos Romanos, São Paulo, um grande escritor da palavra do Senhor no Novo Testamento, ele diz, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Todos nós somos pecadores, todos nós falhamos. Agora existe uma coisa chamada pecado voluntário. Eu sei que é pecado, mas eu prefiro dizer, não, isso aqui Deus
vai me perdoar. Não, se a minha consciência está dizendo que aquilo é pecado, eu tenho que pedir forças ao Senhor para deixar. Não é por minhas forças. Se for pelas nossas forças, nós nunca vamos abandonar o pecado. Mas nós temos que pedir ao Senhor Jesus, porque a palavra dele nos revela que o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado, meus amados. Não é porque fulano é melhor que fulano, não. A Bíblia diz que todos pecaram, não há um justo. Nós não vamos ser justificados pelas nossas obras. Nós praticamos as boas obras porque nós somos salvos, porque o Senhor Jesus foi quem nos salvou. Se fosse pelas nossas obras, nós estávamos condenados ao inferno. Esse é o Evangelho, a boa notícia. A boa notícia é essa: o homem por si só, pelas suas obras, pelas suas bondades que faz, não pode entrar no pecado, não pode entrar no reino de Deus. Mas o próprio Deus se fez homem e morreu por mim naquela cruz. Morreu por pecadores. A palavra do Senhor nos diz em Romanos que o Senhor deu o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas a palavra do Senhor ao mesmo tempo lá em Coríntios vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não adianta só eu dizer que sou de Cristo, eu dizer que aceitei ao Senhor Jesus e eu vivo uma vida de pecado. Tem que ter arrependimento e conversão. Tem que ter mudança de vida. O Senhor nos chama para sermos sal da terra e luz do mundo. Toda honra e toda glória deve ser dada ao Senhor. Nós somos apenas recebedores da graça. Graça é um favor que eu não mereço. Mas quando o Senhor Jesus, Ele verdadeiramente faz parte das nossas vidas, nós sentimos o desejo de praticar as boas obras. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Este é o verdadeiro Evangelho. É a salvação por meio da fé em Cristo. Mas que, para que nós tenhamos acesso a esta graça, para que nós tenhamos acesso a esta salvação, nós temos que primeiro crer no Filho de Deus. Crer que Ele morreu na cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia, e por isso assim nós adquirimos a salvação. E segundo, se arrepender dos nossos pecados e deixar que o Espírito Santo nos guie, nos revele o caminho certo a seguir. Meus amados irmãos, era esta palavra, essa meditação, que nós meditemos, que nós venhamos mudar de rumo, não por nossas forças, mas pedindo força ao Senhor Jesus. Eu agradeço a todos aí que tiraram esse tempo para escutar esta palavra do Senhor Jesus Cristo. Dê a honra e a glória, dê ao Senhor Deus. Não dê honra a homem, não glorifique a homem, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele não divide, o Senhor Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Só o Senhor que é digno de honra, de glória, de louvor e de exaltação. O Senhor Jesus, Ele responde ao diabo, lá na tentação, lá em Mateus 4, Ele diz, ó, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Só preste culto, só preste louvor, só se ajoelhe aos pés do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o céu é o seu trono e a terra é escabelo, ou seja, é banco para os seus pés. A terra serve dos pés para o Senhor Jesus Cristo. E o céu é o seu trono. Então adoremos ao Senhor em espírito e em verdade. Ele nos ensina, o Senhor Jesus disse à mulher samaritana, e chegará a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não precisamos nós vermos. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não preciso ver para crer, mas a tua palavra, ela nos alimenta o nosso espiritual e a nossa fé, porque ela é viva, é o verbo, a própria palavra é o Senhor Jesus, é o verbo que se fez carne, diz lá em João. Eu agradeço mais uma vez e que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.